Boa noite a todos e todas. Meu nome é Karine, eu sou uma das monitoras do evento. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta palestra do nosso evento Conhecendo o Geopatrimônio Brasileiro. Na nossa quarta palestra, vamos falar e conhecer a região Sudeste, projeto Geoparque Uberaba, Terra de Gigantes. Gostaria de convidar a professora doutora Thais Guimarães, nossa coordenadora, para dar as boas-vindas para todos. Olá, obrigada, Karine. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco, né? Vamos, como a Karine falou, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, ao nosso evento, Conhecendo o Geopatrimônio Brasileiro. E hoje eu tenho a honra, nós temos, né, a honra e o prazer de receber o Dr. Luiz Carlos, né, para conversar com a gente sobre a Terra dos Gigantes, que eu tenho uma vontade imensa de conhecer pessoalmente. Imagino que hoje vai aguçar mais ainda esse desejo. E a gente já vem acompanhando o trabalho de vocês, junto ao projeto Geoparque Uberaba, e vocês têm desenvolvido um trabalho incrível, e a gente vai ter o maior prazer de conhecer um pouquinho mais, e agradeço desde já, né, ter aceito o nosso convite, ter aceito o desafio de conversar aqui com a gente, trazer um pouco do território, né, do projeto Geoparque Uberaba, para compartilhar conosco. Muito obrigada, desde já, pela generosidade, né, de estar aqui com a gente, a disponibilidade. Eu sei que o senhor é muito ocupado. Muito obrigada mesmo. Tá? Fique à vontade. Eu vou repassar agora, Karine. Não vou conversar, não vou falar muito hoje, tá? Dar boas-vindas a todos que estão aí com a gente, que nós possamos ter aqui agora um momento de partilha, de conhecimento, né, que a gente possa sair um pouquinho e se deslocar aí a outro território, né, sem sair de casa. E essa é a nossa ideia, e espero que vocês gostem. E Karine, por favor, obrigada mais uma vez, doutor Luiz. Karine vai lhe Obrigado a apresentar. você, Thaís, é um prazer. Bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiro. Ele é graduado em Geologia pela UFMG, ele é doutor em Geologia pela UFRJ, ele é geólogo do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é idealizador do projeto Geoparque Uberaba, Terra de Gigante, coordenador do Grupo de Trabalho Geologia e Geoconservação do Geoparque Uberaba, e ele é representante do Núcleo Minas Gerais na Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia. Então, eu passo a palavra para o professor, o doutor Luiz Carlos Ribeiro. A palestra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Thaís, boa noite, Elionai, boa noite, Karine, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer quando a professora Thaís me ligou, me solicitando que se eu pudesse contribuir e falar algo sobre a nossa proposta do projeto Geoparque Uberaba. Eu me senti muito envaidecido, né, porque a gente sabe o trabalho da Thaís frente aí a esse trabalho continuado da Pró-Reitoria da Universidade Federal do Pernambuco, do campus de Petrolina, uma cidade que eu tenho muita estima, que eu conheço, uma cidade exemplo do Brasil, né? Uma cidade de boas pessoas, uma cidade produtiva, de clima agradável, porque gosto mais de um calorzinho. E então, para a gente de Uberaba, do Geoparque Uberaba, é um grande prazer estar representando, aí, ser escolhido, né, para representar os geoparques do Sudeste, né? É muita responsabilidade, né? Me dá até um frio na barriga, né? E poder falar sobre o Geoparque Uberaba como sendo um dos representantes do Sudeste, né? E o que me deixa muito feliz é que os geoparques no Brasil estão frutificando, né? No inventário que a gente fez na Comissão de Geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia, hoje o Brasil conta com mais ou menos 30 projetos de geoparques, né? Sendo um só chancelado pela Unesco, 2 aí, vamos dizer, na bica para entrar, que é o Seridó e o Caminhos do Rio Sul, mais 2 lá no sul, né, Caçapava e Quarta Colônia, e depois vem uma turminha de 8 geoparques aí, que são projetos ainda, não somos aspirantes, né, no qual
o projeto Geoparque Uberaba Terra Gigante se enquadra, e alguns iniciantes, né? Inclusive, nós temos iniciantes aqui em Minas Gerais, que é o Geoparque Poste Caldas, e tivemos um no passado, né, que é fantástico, eu não sei o que aconteceu, que foi o Geoparque Quadrilátero Ferrífero, que logo depois da inclusão do Geoparque Araripe, em 2006, da Rede Global de Geoparques, o Geoparque Quadrilátero Ferrífero, ele se candidatou e não sei o que aconteceu, não deu certo, mas tem sítios fantásticos lá naquela região, conheço, como Miotim, Caraça, Serra do Curral, e nós aqui, Uberaba, somos, assim, aqueles mineiros um pouco mais paulistas do que mineiros. Nós estamos a 37 quilômetros da divisa de São Paulo, e a nossa geologia começa que o povo, o sotaque, dá para ver que o meu sotaque é muito mais paulista do que aquele mineiro do interior, apesar que as Minas Gerais são de muitas, né? São muitas Minas. A Minas do Sudeste fala igual carioca, a do Sul fala igual paulista, do Triângulo Mineiro, de onde eu venho também é paulista, a do Norte é baiana, da Oeste é goiana, mas a Minas Gerais, lá, das grandes obras do Aleijadinho, do Barroco, de Ouro Preto, de Diamantina, eles têm um sotaque bem diferente do meu, mas somos todos Minas, e olha só como Minas é bom. Minas Gerais, o nosso estado leva um nome que é puro patrimônio geológico e geodiversidade. Então, isso nos deixa muito contentes. E, claro, por ser Uberaba uma região totalmente diferente do resto de Minas, uma região mais plana, então, nossa identidade vai ser um pouco diferente. Então, nossos gigantes, né, vão ser um pouco diferentes. Além do patrimônio geológico essencial, nós temos outros elementos que tem até em outros geoparques, mas que caracterizam uma identidade singular. Então, é isso. Eu acho que a ideia do Geoparque do Mundo é que se tenha vários territórios em vários países. Hoje, nós somos 169 geoparques ligados à rede global de geoparques em 44 países, né? E eu acho que isso vai se aumentar numa progressão geométrica, ainda que cada país possa submeter apenas 2 geoparques por ano. Então, eu agradeço, então, mais uma vez, a todos da Universidade de Pernambuco, do Campus Petrolina, e espero não decepcioná-los na minha fala aí com o Geoparque Uberaba. Podemos continuar? Tem mais algum trâmite inicial, cerimonial aí? Vamos colocar o seu slide aqui agora, né, Li? Gostaria só de destacar a presença do professor Luiz Henrique, que chegou aqui também. Professor Luiz Henrique, seja bem-vindo. Professor aqui do nosso colegiado de Geografia, da UPE. Olá, coordenador. Olá, professor Luiz Henrique. É um prazer tê-lo conosco aqui. O prazer é todo nosso. Estou me sentindo aí em Petrolina. Aí. Só não dá xará, né? Só não dá para tapiar o sotaque, né? O sotaque não tem como tapiar. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra aqui recebê-lo, viu? O meu xará, como estou dizendo, né? Os Luizes, hoje é o dia dos Luizes. E é Luiz com Z, né? Luiz com Z. É Luiz com Z também, exatamente. Tem Luiz com S e com acento. É um prazer, viu, professor Luiz Henrique, tê-lo conosco aqui hoje. Vamos ter uma noite aqui muito rica, de muito conhecimento. Se Deus quiser, vamos tentar mostrar o estado de arte aqui. Nossa luta com o Geoparque. O Geoparque não é fácil, né? Para chegar a essa Unesco, haja trabalho, viu? E haja gente para trabalhar. E uma diversidade de profissionais muito grande, né? Isso é muito importante, ter essa integração. Mas isso que é bom, que ele é includente, tudo pode. Para mim, o Geoparque é o melhor dos programas da Unesco, tá? Porque tudo pode e pode conviver com o dia a dia de todos, sem atrapalhar ninguém, e, pelo contrário, só ajuda, só melhora. Melhora para a população, que é o mais importante, traçando um futuro melhor para todos. Isso é um grande valor do Geoparque. Com certeza, professor. É inestimável esse valor, né? Tanto acadêmico científico como para a sociedade. Eu vou deixar o senhor à vontade, né? E depois a gente poderemos... Volta a falar. Vamos falar.
Agradeço. O senhor já pode ir para a sua tela de apresentação, professor. Minha tela aqui, eu vou por share. Não, Isso. não precisa. Só ir para o PowerPoint. Pode ir para o PowerPoint. Já está aí. PowerPoint. É isso? Isso mesmo. Pode começar a sua apresentação, professor. Fica à vontade. Pessoal. Então, nosso projeto é o projeto Geoparque. Muitos questionam o K, né? Mas o pessoal já havia feito vários materiais com K, porque a maioria é com QR, e a gente já, eu acho, pensando nisso, que a gente já quis adiantar e botou o K, né? Foi um pouco precipitado, mas, então, só para justificar, Terra de Gigantes, vocês vão saber por quê, né? E eu estou vinculado formalmente ao FTM como geólogo, mas também sou um dos membros da diretoria da Associação Brasileira dos Criadores ZEBU e participo na prefeitura como conselheiro do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo. Como a live é para o Brasil inteiro e, quem sabe, para Geolac, né? Então, nós temos que localizar. Então, Uberaba é esse verdinho que situa aqui, nesse nariz de Minas, que é chamado Triângulo Mineiro, né? Porção Oeste, e como vocês veem, muito próximo a São Paulo. Esse pontinho vermelho aqui é o bairro de Peirópolis, onde praticamente tudo nasceu. Peirópolis, a geologia de Peirópolis, deixa eu ver se eu não pulei. Não, não pulei, não. Desculpa aí. A geologia da região de Uberaba é representada pela bacia, sedimentos da bacia Bauru, que é uma bacia instalada sobre a bacia do Paraná, geológico Paraná, ou seja, é uma das bacias fanerozoicas do Brasil, que depois que houve o vulcanismo Serra Geral, marcado aqui comunidades pré-Cretáceo Superior, que é essa borda branca, a calha aqui do Rio Grande, a calha do Rio Paraná, houve, então, a subsidência, se implantou a nova bacia, que foi chamada Bacia Bauru. Então, o nosso contexto geológico regional abrange, então, aqui está a cidade de Uberaba, abrange unidades geológicas como a formação Adamantina, que é esse verde, a formação Marília, que é esse azul, e a formação Uberaba, que é esse roxo. Recentemente, o ano passado, nós apresentamos um trabalho renominando a formação Marília para a formação Serra da Galga, mas poucas pessoas conhecem. Então, eu vou citar mais do nome Marília, mas sabe-se já que nós já reclassificamos a formação Marília para a formação Serra da Galga. Em ordem, o mapa geológico em detalhe do município, então nós temos aqui a Bacia Bauru, que é uma área, que é uma bacia endorreica, ou seja, todos os cursos migravam para dentro da bacia, a água não ia para o oceano, é uma bacia interiorana, e se perdia em corpos de lado, né? Aqui a gente tem um zoom aqui até a área que nos interessa, que é a área do município de Uberaba. No município de Uberaba, a gente tem, essencialmente, 3 unidades mais importantes, né? Nesse verde, mais ao sul, né, é chamada a Formação Serra Geral, que é o substrato da Bacia Bauru, que também pertence ao topo da Bacia Geológica do Paraná, ou seja, a Bacia Bauru é uma bacia superimposta em cima da Bacia do Paraná. Logo acima da Formação Serra Geral, que é construída essencialmente de rochas vulcânicas, basálticas, a gente entra com a formação Uberaba, que a formação Uberaba é uma formação muito interessante, que ela é circunscrita ao município de Uberaba e pega a noroeste um pedaço de um município lateral chamado Veríssimo, mas ela é muito circunscrita. É uma bacia que tem características próprias, com a mineralogia própria, e muito interessante, porque ela tem uma contribuição vulcânica piroclástica, né? Além de depósitos fluviais, de rochas siliciclásticas, tem essas cinzas vulcânicas formando quase tufos, e que certamente ajudaram na fossilização também dos
dinossauros. E temos nessas regiões mais elevadas, que a gente chama Chapadão, que na época que eu lecionava geomorfologia, era conhecido como ciclo geomorfológico sul-americano do King, 1958. Ele é uma superfície de petiplanação, onde Uberaba, que são áreas muito planas, com altitude entre 950 e 1.050 metros, onde tem uma agricultura muito avançada, onde se produz mais soja por hectare que os Estados Unidos. Nós ganhamos dos Estados Unidos em produtividade nessas áreas aí. Vamos em frente. O perfil geológico, se a gente der uma olhada do substrato para o topo, a gente vê no negro, abaixo do negro, o negro seria o basalto. Abaixo do negro, a gente teria um depósito teórico famoso, que é a formação Botucatu, que é do final do Jurássico e início do Cretácico, que é caracterizada essencialmente por desertos, com dunas, um ambiente muito árido, que é fossilífero também, tem fósseis interessantíssimos, principalmente icnofósseis em Araraquara. E se você descer abaixo do Botucatu, sentido ainda porção inferior desse perfil, dessa seção geológica, a gente vai encontrar o pré-cambriano, que são rochas realmente do grupo Canastra-Araxá, que na borda da bacia eles se viam como áreas fontes. Essas lentes brancas são, na verdade, a convivência, em parte desse tempo, que existia um deserto antes de 130 milhões de anos, que é a idade dos vulcanismos da formação Serra Geral, que são os meus basaltos aí do Geoparque Caminhos do Quençu. Mas o que se tem é que esses derrames eram derrames, a crosta se fendilhou no movimento de separação entre a América do Sul, né, nesse movimento de distensão crustal, mas o deserto continuava ainda soprando areia. Então, é comum se encontrar lentes de areia do Botucatu superpostas por derrame de basalto até o basalto colmatar a sequência e terminar. E na sequência superior, nós temos, então, a formação Uberaba, como eu já disse, local, é uma formação sedimentar, formada em ambientes fluviais, com a contribuição de cinzas vulcânicas. Acima dela, a gente tem a chamada formação Marília, que até então era dividida em membros Ponte Alta e membros Serra da Galga, que hoje a gente está renominando o estudo para a formação Serra da Galga, que a gente viu que ela não é muito bem a formação Marília que ocorre em São Paulo. E no topo, a gente teria ainda a formação Nova Ponte, mas eu suprimi ela desse perfil porque são sedimentos cenozoicos associados a essa superfície de petiplanação do King, mas são sedimentos cascalhosos, não tem muita importância. Mas dentro da malha urbana de Uberaba, nós encontramos uma haloformação associada aos depósitos aluviais, encontramos fósseis da mastofauna do Pleistoceno, inclusive muito interessantes e possivelmente muito jovens. São fósseis ligados a Eremotério laurilade, que é a famosa preguiça gigante. Unidade geológica, então da base para o topo, formação Serra Geral, com eventos vulcânicos associados a intervalos para essa sedimentação dos depósitos fluviais. Acima, a formação Uberaba, que é essencialmente fluvial, com contribuição de cinza vulcânica. E logo acima, a formação Marília, que é a mais fossilífera que a gente tem aqui, que também é chamada de formação Serra da Galga. Uma das coisas interessantes, e a história do Geoparque Uberaba é interessante, eu trabalho no Centro de Pesquisas Praias, Museu dos Dinossauros da UFTM, hoje conhecido como Complexo Cultural e Científico, há 30 anos. Em maio de 91, eu ingressava lá como geólogo-diretor. E sem saber, né, pegando essa Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, de Digley-Benz, na França, 91, na verdade, foi o ponto de partida onde estabeleceu-se o primeiro termo que, na verdade, compõe uma condição sine qua non para ser geoparque, que é o patrimônio geológico. Então, foi em 91, na França, que foi cunhado pela primeira vez esse nome patrimônio geológico. Ainda que a questão de geoparques,
né? Começou lá por volta de 2004 e que se expandiu mais a partir de 2006, 2009. Mas, sem saber, em 91 se inaugurava em Uberaba o Centro de Pesquisas Paleontológicas Luella Ivoprais, uma homenagem a esse grande pesquisador que contribuiu aqui com pesquisas de 1945 a 74, e o Museu dos Dinossauros. Nessa época, em 91, essas estruturas eram associadas à Prefeitura de Uberaba. E elas chegaram num momento muito bom, porque a localidade de Peirópolis, que é esse bairro onde situa-se o Complexo Cultural, o Centro Praia e o museu, ela tinha passado por um momento de declínio econômico muito grande, porque a principal atividade naquela região era a exploração do calcário para o fabrico da cal. E com a retirada da linha férrea, que era a linha de desenvolvimento, a linha que levava a cal para São Paulo, que não existia tinta no início do século passado, ela foi desativada. E Peirópolis se viu esvaziado e quase em extinção, tal como os dinossauros. E foi justamente a paleontologia, a criação do museu, do Centro Prais, que revigorou a economia, e nós começamos um trabalho. Por isso que eu estabeleço, sem saber jamais o que seria patrimônio geológico e que isso, no futuro, seria um geoparque. Então, eu estabeleço, a partir daí, uma associação, analogia entre o conceito de patrimônio geológico, que é o início, para mim, da prerrogativa que vai, no futuro, se tornar a questão sine qua non, para se ter um geoparque, principalmente um geoparque da Unesco, você tem que ter um patrimônio geológico de relevância internacional, com as ações desenvolvidas pelo Centro Prais, que a gente vai ver que, na verdade, o Centro Prais e o museu se tornaram uma miniatura de um geoparque, sem a gente saber. E o que a gente fazia naquela época? Outra coisa interessante, antes que o Geoparque Araripe, o nosso mais antigo geoparque das Américas, e o primeiro geoparque do Brasil até hoje, passasse a ser reconhecido pela Unesco, eu fui convidado, olha só como parece que está escrito na poeira das estrelas, eu fui convidado pelo coordenador, que era o reitor Herzog, da URCA, a fazer uma palestra nesse primeiro simpósio internacional sobre patrimônio paleontológico, que é ecoturismo, que aconteceu em Juazeiro do Norte, em 2005. E estavam lá várias pessoas de fora, e, na verdade, esse evento era um evento que eu não sabia, mas era um evento que estava preparando já para a submissão do Geoparque Araripe para a Unesco. E eu fui convidado justamente para mostrar a nossa experiência de Peirópolis como um lugar onde o fóssil se tornava, às vezes, mais importante do que um elemento científico. Ele transgredia essa informação, ele se tornava um elemento de revitalização socioeconômico-cultural. Graças ao patrimônio geológico, ao patrimônio paleontológico, Peirópolis renasceu praticamente das cinzas e hoje tomou, de certa forma, se tornou o ponto mais importante do patrimônio geológico dentro do Geoparque Uberaba. Então, de certa forma, eu, sem querer, eu estava contribuindo, e sem saber de nada, ao acaso da criação do Geoparque Araripe. E continuando para fazer essa analogia entre a evolução de patrimônio geológico 91 com os nossos trabalhos que começaram praticamente em 91. Então, nós criamos uma equipe de escavação, nós começamos a fazer pesquisa, fizemos vários contatos com universidades e mantivemos, olha só, um pequeno museu do interior pertencendo à prefeitura, mantivemos por 20 anos a única equipe de escavação sistemática de fósseis que ia a campo e escavava de maio a outubro, no período da seca. Então, aqui está a equipe, né? Aqui tem um fóssil de dinossauro, parece, sei lá, uma una. Então, nós já, nessa época, 92, nós já começamos a fazer pesquisa paleontológica. Aqui um momento muito especial da equipe
do Museu dos Dinossauros do Centro Price, foi o momento da descoberta do maior dinossauro do Brasil, que a gente vai falar à frente, em sedimentos da formação Marília. Então, esses ossos são grandes ossos, grandes costelas, né, dorsais de um dinossauro. E o patrimônio geológico foi sendo construído através das escavações temáticas. Hoje, né, além do que o Price levou para o Rio, que as pesquisas aqui começaram em 45 e terminaram em 74, todo esse material foi levado para o Rio de Janeiro, para o acervo, para o repositório do Departamento Nacional da Produção Mineral, hoje, Agência Nacional de Mineração. Hoje, esses materiais, inclusive muitos de Peirópolis, de Uberaba, porque o Price cavou aqui de 45 até 74, estão depositados no Museu de Ciências da Terra do Serviço Geológico Brasil. Então, esse material que eu estou colocando aqui, essas 3.000 espécies, são espécies unicamente coletadas e preparadas com o pessoal da equipe técnica do Centro Price do museu. Uma coisa interessante, o prefeito, quando era um cargo de confiança, quando me convidou para ser diretor do Centro Price e Museu dos Dinossauros, falou: Luiz, procure dar emprego à comunidade local, que o Peirópolis, nessa época, era um bairro que habitavam 300 pessoas, localizado a 25 quilômetros a leste de Uberaba, né, com uma qualidade de vida boa, e nós, com o trabalho, aproveitamos aquelas pessoas simples, braçais, trabalhadores no campo, que são as pessoas realmente que suportam a escavação. São raros paleontólogos que conseguem. Hoje a gente tem martelete pneumático, mas lá em 91 a gente escavava com marreta de 8 quilos, e bater marreta de 8 quilos ao sol de 38 graus, que chega aqui em outubro, não é fácil. Então, nós conseguimos até hoje depositar cerca de 3.000 espécies de uma fauna muito diversificada, envolvendo dinossauros, crocodilos, quelônios, lacertídeos, anuros, peixes, mamíferos, aves, vegetais, microfósseis e icnofósseis. Vocês terem uma noção da relevância, principalmente dos vertebrados, que é o forte, apesar que tem até microfóssil aqui, e da relevância do patrimônio geológico, aqui foram descritos praticamente 4, 3, 7, 3, 10, 11, 13 espécies únicas no mundo, né? De crocodilomorfos, de quelônios, de dinossauros, lacertídeos e anuros. Eu não vou repetir esses nomes, né, para adiantar um pouco, senão a gente vai atrasar muito. E nessa época, logo em 92, 93, a gente já começou a pensar em geoeducação. Então, a gente organizou o museu, uma pequena amostra, e as escolas iam buscar o conhecimento da paleontologia num processo de educação patrimonial muito forte na geoeducação. Então, aí uma turminha, olha a quantidade de gente visitando. Hoje a gente tem 3 exposições ligadas ao Museu dos Dinossauros, essa é uma delas. Tem a do prédio antigo, que vocês vão ver, que é da Estação Ferroviária Antiga de Peirópolis, onde nasceu o Centro Price, esse já é uma extensão do projeto, e muito visitado por crianças durante a semana toda. A gente recebe, em média, 50 a 60 mil visitantes por ano, né? Para o museu de interior e longe da cidade, é bastante. E inspira inúmeros trabalhos, inúmeras publicações científicas, e vários dos alunos que passaram aqui hoje evoluíram para grandes pesquisadores. Aqui, o interessante é que a gente tinha um projeto de educação que seguia todo o rito paleontológico, então a gente mostrava da escavação, do momento em que o fóssil estava sendo escavado na rocha-mãe, lá nos areniscos da formação Marília, as crianças podiam assistir, dali elas acompanhavam o fóssil, como era feito para embalá-lo, para chegar até o laboratório na forma íntegra, sem se fragmentar. Via uma sala de preparação, fazia palestras educacionais, fazia oficinas didáticas para as várias faixas etárias. Na verdade, a gente tinha um projeto chamado Semanas dos Dinossauros. Esse projeto teve 19 versões. Ele chegou a levar 8.000 crianças em 5 dias para fazer todo esse tour
da escavação ao museu. Então, era um trabalho fantástico de educação patrimonial. Esse ponto aqui é conhecido como Geossítio Caieira, que é um geossítio internacional, a gente vai ver. E a gente tem também, não só recebe crianças do ensino fundamental e médio, mas recebe também turistas, mas a gente tem programas de educação para nível superior, principalmente a nível de graduação e pós-graduação. Chama PROTEU, Programa de Treinamento de Estudantes Universitários. Aqui nós estamos numa pedreira de calcário, 50 quilômetros a norte de Uberaba, onde foi feito um achado fantástico, graças a uma política de geoconservação estabelecida em Uberaba, que possibilitou e que obrigou, de certa forma, que o empreendedor monitorasse e salvasse os fósseis. Então, todas essas porções arredondadas têm aqui dentro um bloco de arenito com inúmeros fósseis. Então, como essa mineração é longe, a gente tinha que fazer esse processo de engessamento para garantir que ele chegasse até o museu, já que ia ser colocado em caminhão, em caminhonete, esse tipo de coisa. Difusão e popularização. Olha, dá gosto ir ao Museu dos Dinossauros, às exposições. É uma maravilha. A gente tem uma exposição antiga, mas muito bonitinha, muito rica, muito diversa, muito plural, muito didática, que recebe as crianças ficam alucinadas. A gente mostra, tem um laboratório interno onde as crianças assistem através de um vidro, um preparador, e por esse museu já passaram 1,5 milhão de visitantes de cerca de 1.300 municípios e quase 100 países, mostrando uma difusão, um processo de educação patrimonial, uma popularização e um geoturismo, porque todo mundo que vai ali consome produtos artesanais da população local. Outra foto, então, a gente tem grandes gramados, temos grandes réplicas, aqui é a réplica do Uberaba Titã, esse não está no tamanho maior, esse tem 18 metros de comprimento, e a criançada, nós temos uma área de 25 mil metros quadrados de grama, mais uns 4 mil metros construídos, então o fluxo durante a semana de estudantes é contínuo, e a gente faz eventos periódicos. Por exemplo, a gente faz lá no Geossítio Peirópolis, festival de inverno, que chegou a levar 6 mil pessoas, levam-se shows de artistas famosos, a gente faz lá apresentação de fósseis únicos, como o caipira-sucos mineiros, que foi achado. Nós tivemos a oportunidade de receber o maior evento de conferências do mundo, que é o TEDx, o FTM. Participamos do Dia C da Ciência e Tecnologia, temos essa atividade cultural muito legal, que é a violoncelada a céu aberto, que eles tocam músicas como Jurassic Park, música assim, do conhecimento das pessoas, ao lado das réplicas, temos palestras diversas, e também temos projetos de extensão paralelas, como observatórios, temos uma noite para olhar no telescópio, participamos de evento lá também com outras pessoas da sociedade, com escoteiros, etc. E uma infraestrutura e uma sustentabilidade muito boa. Temos vários restaurantes, vários lugares de pontos de alimentação, ônibus adesivados com dinossauros no caminho. Os nomes são bem o pessoal de Peirópolis, eles sentiram o Geoparque da sua integridade sem saber o que era Geoparque. Porque a gente começou a falar em Geoparque a partir de 2010, né? Mas olha a função social e a geração de postos de trabalho. Numa população de 300 habitantes, essa estrutura logística, que é toda na iniciativa privada, que é importante dizer, que sem iniciativa privada, senão fica um processo de assistencialismo, gera 100 postos de trabalhos diretos numa população de 300 pessoas. Imagina só, tirando as crianças. Então, não tem desemprego em Peirópolis. E Peirópolis está passando por um boom agora que até está nos dando um pouco de receio. Nós temos que controlar
porque todo mundo quer comprar um terreno e mudar lá, porque lá é um lugar, é como se fosse uma fazenda, um ambiente puro, não tem violência, tem ciência pura, tem pesquisa, tem escavação, você pode entrar, às vezes com visitas orientadas até o laboratório, é muito legal e vem de encontro, né, ao encontro das questões do Geoparque, né? E estamos também integrados, não só o Geoparque Uberaba, num geoturismo regional. Nós participamos da MITAM, do Circuito Turístico da Alta Mogiana, que pega esse roteiro que sai antes de Ribeirão Preto, que é mais ou menos centro de São Paulo, passa pela terra do Portinari, Brodowski, em Franca, depois tem a Rota dos Dinossauros aqui, que passa por Peirópolis e vai até Uberlândia. Então, nós estamos inseridos, então, num circuito turístico regional dentro do estado de Minas Gerais. O que acontece em agosto, dezembro de 2014, 2015? A gente já sabia que a malha urbana de Uberaba era um sítio paleontológico, porque ela é dominada pela formação Uberaba, que é altamente fossilífera. Ainda que nós não tenhamos prospectado muito, porque ela tem uma camada de solo, mas nas escavações mais profundas, como esse caso aí, esse lugar é ao lado do Shopping Uberaba. E o Shopping Praça Uberaba foi encontrado fósseis, inclusive nós tentamos implantar um geossítio dentro do shopping, mas não deu certo, porque eu não consegui falar com o proprietário, tentei auxílio do prefeito e tal, mas não consegui. Mas nos prédios ao lado, que compõem um complexo, ao lado desse shopping, nós descobrimos 2 esqueletos fantásticos de dinossauros. Um deles é esse aí, ó. É um dinossauro novo, não conhecido da ciência, está totalmente pronto, foi sepultado por sedimentos em águas mais serenas, pouco desarticulado. Toda essa estrutura aqui, a cintura pélvica, tem vértebras cervicais, vértebras lombares, uma sequência de 10 vértebras caudais, e a cintura pélvica toda com as sacrais. Esse vai ser um dinossauro novo e vai ser o primeiro dinossauro descrito da formação Uberaba. E graças a isso, a gente começou a fazer ações de geoconservação. Ainda que essa publicação foi anterior a esse achado, que esse achado é bem mais recente, nós já havíamos preocupado em fortalecer a questão da geoconservação. Então, nós temos nos sítios geológicos paleontológicos do Brasil, o capítulo 28, se não me engano, chamado Sítio Peirópolis Serra da Galga, no qual eu e o professor Ismar de Souza Carvalho, meu orientador, escrevemos aqui. Então, já é um princípio para falar, olha, cuidado com Uberaba, porque ali se tem um sítio paleontológico e tem um patrimônio geológico muito importante. Graças a esse conjunto desse achado de fóssil, que me deixou muito impressionado, eu acionei o Ministério Público de Minas Gerais, através do doutor Carlos Valera, que é um promotor que é o responsável por mais de 30 municípios no Triângulo Mineiro, e ele é muito sensível à causa. Então, nós entramos em contato com o DNPM, o DNPM fez uma determinação normativa, nós fizemos uma audiência pública entre a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o DNPM, o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura de Uberaba, e achamos oportuno, já que a legislação de proteção ao patrimônio fóssil no Brasil está obsoleta, Uberaba começou a fazer história em conservação do patrimônio paleontológico com essa portaria, né? Então, nós criamos em 2015 essa portaria conjunta da Prefeitura entre as 4 secretarias, Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Serviço Urbano, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obra. Então, qualquer lugar dentro da cidade de Uberaba ou dentro do município de Uberaba que se escave rochas, que se faça obras que vai interferir rochas da formação Marília ou Serra da Galga e da formação Uberaba, há de se ter um diagnóstico paleontológico, que se esse diagnóstico paleontológico apontar possibilidade de ocorrências fósseis, a empresa é obrigada a contratar ou uma empresa de paleontologia de contrato, ou
uma universidade para se fazer um programa de investigação, monitoramento e salvamento paleontológico. Graças a essa portaria, nós fizemos o maior achado de dinossauros carnívoros, que é naquela mineração que eu mostrei, onde tinha aqueles blocos lá, que é mais um dinossauro novo que a gente está para publicar. Talvez tenha muito mais, porque a gente está com mais de 6 toneladas de rocha ainda sem preparar. Isso, então, mostrou evolução. E agora, para aperfeiçoar a portaria, já com recursos alocados pela Prefeitura Municipal de Uberaba, que é uma das parceiras gestoras do projeto Geoparque Uberaba, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais, já está depositado na conta um valor suficiente para fazer o zoneamento paleontológico. O que seria o zoneamento paleontológico? Seria um aperfeiçoamento dessa macropolítica de geoconservação do patrimônio paleontológico. Então, a ideia é se fazer um mapa geológico em escala adequada, que é um mapa de manchas de todo o município de Uberaba e toda a mancha urbana da cidade, onde esse mapa teria 3 cores. Verde significa liberado. O empreendedor pode chegar, não precisa comunicar, é só plotar, está em cima do verde, está livre. Laranja, atenção, é igual um sinaneiro, cuidado. Você precisa contratar um especialista para fazer um estudo diagnóstico, fazer uma sondagem para ver que rocha você vai pegar, que profundidade que está, se é fossilífero ou não. Vermelho inicia exatamente a contratação de uma empresa de paleontologia de contrato ou universidade, porque você está numa área altamente fossilífera e você vai encontrar fóssil. Então, isso, Uberaba, eu acho que com essas 2 portarias, esses 2 projetos de geoconservação do patrimônio fossilífero, ele passa a ser exemplo nacional. Agora, como é que surgiu, né, de fato, o nome Geoparque Uberaba? Então, ele surgiu da minha tese de doutorado, feito com um orientador, professor Ismar Carvalho, pelo UFRJ, e ela começou como Geoparque Uberaba, Terra dos Dinossauros do Brasil. Até que, né, e isso começou em 2011. Em 2011, o Carlos Schopenhaus, a Andrea, do Serviço Geológico do Brasil, vieram aqui, porque Pirópolis já era conhecida por ser um lugar importante na paleontologia de vertebrados, principalmente dinossauros. E aí o Schopenhaus falou: Luiz, não tem outra pessoa, você está aqui na frente do museu, você é geólogo, você vai escrever o capítulo para esse livro, que foi o primeiro livro sobre geoparques, Geoparques Proposta do Brasil, né, do qual os responsáveis, os organizadores, foi o Carlos Schopenhaus e o Carlos Roberto da Silva, inclusive o Carlos foi da minha banca de doutorado. E aí começou a nascer a ideia, começou a frutificar, e eu fiz essa tese com esse nome. Mas na visita a Quitralcura, que eu não estava no meio da tese, por acaso eu fui me hospedar justamente na pousada onde estava o senhor Gui Martini, que é uma das pessoas que tem maior expertise em geoparques na Unesco. E ele ficou meu amigo, né? Muito solícito. E aí eu fui contar como era o meu geoparque. Ele falou: Luiz, você pode ter todos os dinossauros do mundo em Uberaba. Só isso não basta. Geo não vem só de geológico. Geo vem de terra, vem de geomorfologia, vem de geografia, de geometria. Se você não pegar os elementos que dão identidade ao seu território, pense lá, você deve ter coisas importantes, únicas de Uberaba. Aí logo eu pensei, né? Nós temos, sim, temos um religioso famosíssimo a nível internacional e temos lá, o berço, praticamente, da evolução do zebu como gado comercial. Então, é um lugar fantástico, né? Além de outras coisas importantes que tem na geologia, né? Então, a gente, em reunião, resolveu mudar o título. O Geoparque, na verdade, passou a se chamar Geoparque Uberaba Terras Gigantes. Lembrando sempre que é Projeto Geoparque, porque, na verdade, Geoparque é só quando estiver já chancelado. E em 2017, a gente fez uma grande arrancada.
que a gente fez uma assinatura de um termo de implantação para se fazer valer o projeto. Então, integrar-se a esse termo de intenção de implantação do Geoparque, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a Prefeitura de Uberaba, posteriormente o SEBRAE, e apoiado por várias instituições, inclusive os Ministérios Públicos, Sindicato Rural, escolas, equipes de artesanato, etc. Aí, nesse ato, a gente, no lançamento em 2017, que foi o lançamento oficial, no palanque oficial da Expo Zebu 2017, que é o maior evento de Uberaba, que reúne presidentes, senadores, que faz acontecer a política e Uberaba se torna praticamente notícia do dia, nós aproveitamos e assinamos esse protocolo de intenção e fizemos esse videozinho institucional. Sejam bem-vindos. Nossa identidade expressa e cunhada no patrimônio geológico, histórico e cultural. O Geoparque Uberaba é um macroprojeto que vai potencializar e estruturar a vocação turística de Uberaba como a capital mundial do Zebu, como a terra dos dinossauros do Brasil, a terra de Chico Xavier, como uma cidade profundamente cultural, histórica e espiritual. A Unesco é a criadora da rede mundial de geoparques, que são espaços delimitados e reconhecidos por sua importância científica e cultural e que devem servir de apoio ao desenvolvimento socioeconômico local. Os geoparques ao redor do mundo são espaços para valorizar, conservar e divulgar aquilo que temos de mais precioso: nossa identidade expressa e cunhada no patrimônio geológico, histórico e cultural. Através de uma série de transformações, será possível movimentar o mercado local de serviços, hoteleiro e gerar novos empregos. Uberaba quer ser um geoparque reconhecido mundialmente. Sim, nós temos potencial. Está feito o chamado. Pela primeira vez na história de Uberaba, vamos unir aquilo que temos de melhor: nossas raízes. Estamos de braços abertos. Então, o nosso Geoparque Uberaba Terras Gigantes, ele concentra, né, em atributos do patrimônio geológico, através de rochas com afloramentos que possibilitam nos contar as modificações das paisagens durante o passado geológico e, sobretudo, o mais importante é da singularidade dos registros fósseis, representados principalmente pelos dinossauros. Enquanto a parte que eu chamo de sítio, a gente divide em geossítio, quando é estritamente geopatrimônio ou geodiversidade, e sítio, quando é histórico, cultural e ecológico. Os sítios histórico-culturais e ecológicos são calcados na historicidade e pujança do Zebu, que o Zebu se confunde com a história e o desenvolvimento do Uberaba, na significância da religiosidade expressa nas diversas igrejas católicas musealizadas, e no ícone Chico Xavier, além dos aspectos ecológicos que vão ser melhor explorados no processo. Então, a grande chave do Geoparque é integrar os três ícones que fundamentam: terra dos dinossauros do Brasil, capital mundial de Zebu, e onde o Chico Xavier se revelou ao espiritismo mundial, né? Por que chamar terra dos dinossauros do Brasil? Daqui saiu o maior número de espécies descritas por município, né? Eu sei que tem um município no Rio Grande do Sul que tem 3 espécies descritas, tal como Uberaba, mas nós já temos 2 novas espécies para apresentar, então a gente teria 5 espécies. Nós temos o maior dinossauro do país, o Uberaba titã-riberói, um animal de 27 metros, que, além de ser o maior dinossauro do Brasil, ele é o maior indivíduo que já pisou em terras onde hoje o Brasil, né? Desde a formação do planeta há 4,53 bilhões de anos. E a única localidade brasileira
que tem essas coisas fantásticas, que são os ovos e as ninhadas inteiras de dinossauros, que também vão ser uma série de publicações daqui para frente, já foram feitas teses de doutorado, etc. E seus fósseis ocorrem muito bem preservados, parece que os animais morreram ontem, em quantidade e diversidade singulares. E foram identificados esses 4 grupos: titanossauros, praticamente todas as espécies descritas até agora são titanossauros, abelissauros são um grupo de dinossauros herbívoros bastante grandes, os maniraptores, que são os dinossauros intermediários, sentindo dinossauros avianos, está no meio de dinossauro e ave, e os megaraptores, que são grandes dinossauros portadores de garras gigantes. Aí, algumas reconstruções ambientais que o nosso grande paleoartista Rodolfo Nogueira, que para mim é o maior paleoartista do Brasil e um dos maiores do mundo, reprisando aí Uberaba Titã na sua paisagem do Cretáceo Superior de Uberaba, há cerca de entre 72 e 66 milhões de anos. Aqui, uma reconstrução do Maniraptora, né, que era um dinossauro emplumado, né, você vê a ninhada dos fósseis, ele roubando um filhote ali, possivelmente de um titanossauro, e o topo da cadeia trófica, que eram os abelissauros, que eram animais gigantescos, que chegavam a 7, 8 metros de comprimento, grandes predadores, e que tinha essas patas dianteiras de esdrúxulas que até hoje a gente não sabe bem para que servia. Aí entra na história do zebu, Uberaba, capital mundial do zebu. Por quê? Porque Uberaba foi pioneira. Na verdade, os fazendeiros de Uberaba descobriram o zebu no interior do Rio de Janeiro. E em 1889 compraram a primeira leva de zebu. O zebu no Rio de Janeiro era animal de circo, animal exótico, né? Ele não era visado para a produção de carne, leite, era um animal como um elefante. Então foram 2 irmãos, em 1889, e trouxeram 5 animais. Desses 5 animais, escolheram o melhor e puseram o nome de lontra, porque esse nome é o nome do médico, do Dom Pedro II, no qual eles compraram esses animais. E essas mesmas pessoas que foram buscar tiveram filhos. Um deles é o José Caetano Borges. E o José Caetano Borges é uma figura ímpar, porque ele viveu à frente, é um visionário. O José Caetano fez a primeira exposição de gado zebu do mundo, na Fazenda Caçu, junto com seu cunhado, Quinca Machado Borges. Pra vocês terem uma noção, em 1906 não tinha nenhuma importação direta de gado da Índia, porque o gado zebu é um gado de cupim, vem da Índia, que é diferente do boi taurus, que é um boi vindo da Europa, que não atende às condições climáticas, ele tem pelo alto, empragueja de vermes, pragas, carrapatos, o zebu é de pelo baixo, aguenta condições quentes, pastagens de baixa condição de alimentação, de fertilidade. E nessa Fazenda Caçu, além de ter sido a primeira exposição do zebu, com 1.243 animais. Aí eu perguntei, como é que eles conseguiram reunir 1.243 animais, se não tinha importação direta da Índia aqui por Uberaba? Eles compraram quase todos os zebus que estavam no litoral do país, e de 1889 a 2006 conseguiram. Hoje, para vocês terem noção, a Expo Zebu, que é a maior exposição do zebu do mundo, tem 1.700 animais. Então, veja a pujança desse pessoal. E foi nessa Fazenda Caçu que foi feito a primeira raça genuinamente brasileira a partir de cruzamentos de zebus. Aqui, as primeiras importações de zebu da Índia começam em 1906, financiadas também por esse grupo que fez a primeira exposição, a raça Indo-Uberaba, que hoje é chamada Indo-Brasil, e que começou a financiar. Ficaram amigos de sultão na Índia, desculpa. Então, eles não iam, eles financiavam. Então, é uma epopeia. Imagina de Uberaba, em 1906, sair de navio e buscar gado na Índia, do outro lado do mundo. Então, muitos morreram, o gado morria, era um grande conflito. E, por final, o Chico Xavier, que é um ícone do espiritismo. Esses números representam a pujança dessa pessoa, né? É uma pessoa fantástica, ela tem, né, um currículo de vida, um legado de bondade, uma pessoa muito simples e que viveu para ajudar os outros.
e foi indicado a Prêmio Nobel da Paz, o maior brasileiro de todos os tempos, e vendeu o maior escritor de todos os tempos, né? Território de Uberaba. Nós optamos apenas pelo município de Uberaba, porque, segundo os conceitos da Unesco, tem que ser um território bem demarcado geograficamente, então, político-administrativamente é muito bem demarcado, suficientemente grande. A área do Geoparque Uberaba é maior do que a área do Geoparque Seridó, do Caminho dos Quentes do Sul, sendo que Seridó tem 6 municípios e o Caminho do Sul tem 7. Então, a gente tem uma área suficiente grande para fazer muitos geossítios, muitos sítios culturais. Outra questão, viabilidade logística. Não adianta você ter uma cachoeira, um monumento geológico, uma coisa fantástica no meio da Amazônia, onde é impossível chegar. A Unesco fala também que isso nunca vai ser um geoparque. Geoparque é feito das pessoas para as pessoas e tem que ter pessoas para consumir, para aprender, para se educar. Então, Uberaba, nesse ponto, ela é mágica, né? Porque ela está numa das regiões mais adiantadas do país, ela está a 500 quilômetros da capital federal, da capital do estado, da maior cidade do Brasil, tem 2.100 municípios nesses 500 quilômetros quadrados, 70% do produto interno brasileiro é gerado aqui, ou seja, você tem um centro consumidor que tem gente de potencial para gastar, porque turismo é investimento, é gasto, você vem, traz sua família, se hospeda, movimenta a economia, e 60 milhões de consumidores. Então, ela é uma área de alta viabilidade estratégica econômica. Na minha tese, eu descrevi, por enquanto, e nós vamos ampliar, 7 geossítios e 5 histórico-culturais. Para deixar claro que desses 5 a gente acrescentou agora mais um, já inaugurado, que é chamado Memorial Chico Xavier. Além da casa que o Chico Xavier morou, que é o Museu de Memórias Chico Xavier, de lembranças, nós inauguramos um. Então, hoje a gente tem 6 sítios histórico-culturais e 7 geossítios. Mas vejo que estão muito centrados na porção mediana do território. Então, nós temos agora, inclusive, estamos em contato com o Serviço Geológico do Brasil para buscar outros pontos aqui. Nós também já temos dados para esparramar mais alguns pontos. Lembrando que o Geoparque Araripe, de sítios roteirizados para turismo, só tem 9, mas tem mais 52 geossítios científicos, educacionais, mas que não são turísticos, tá? O que a gente ainda já está na agulha para coisa? O sítio Museu Memória Viva é um museu que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já está pronto, então é só colocar a placa e botar a funcionar. O Geossítio Parque das Acácias, a gente já tem um dinossauro pago e pronto para por lá, que é um lugar, é uma praça central onde tem a formação Uberaba. O Geossítio Agronelo é um projeto fantástico de um empresário que mexe com gesso agrícola, que resolve o problema da água, ele está perenizando os custos da água para não ter problema da água, e ele fez um projeto de manejo de solo que acabou com as erosões. E, na verdade, ele comprou a terra mais barata de Uberaba como um desafio, e hoje a fazenda dele deve ser uma das mais valorizadas, que ele conseguiu resolver o problema através do manejo adequado. O sítio Fazu é a Fundição Artesanal de Sino de Uberaba. Só existe 2 fundições no mundo que usa essa tecnologia primitiva, e ela é credenciada pelo Vaticano. A Estação Buriti é uma estação de ferro, que tem na porção norte, que a gente vai criar um geossítio geomorfológico por causa das superfícies muito planas, onde as regiões são muito agricultáveis, de alta produção, e lá também tem as estações ferroviárias, tem monumentos culturais, tem igreja, tem covoais, tem muita coisa interessante ambiental. O geossítio Preguiça Gigante, a gente tem que restabelecer essa questão. Já esse geossítio Santuário Ecológico Zebu, eu vou preferir deixar em questão, porque tem fauna exótica, vai ter que mexer com o IBAMA, eu prefiro não passar adiante. Esses são somados o que o Serviço Geológico Brasileiro está se propondo, tá? Então, nós estamos aí agora num processo de formação de grupos de trabalho. Nós formamos 8 grupos de trabalho orientados, estamos bem orientados,
E do patrimônio que não geológico, a gente tem como missão empreender atividades para restaurar os casarões e monumentos arquitetônicos, principalmente da Praça Central de Uberaba, que é a época da áurea do Zebu, que o Zebu explodiu, que se vendia um boi e comprava uma fazenda, então tem casarões belíssimos. As manifestações afrodescendentes, aí a gente tem uma forte manifestação de terras de Congado, terras de Moçambique, a dança e o teatro, o artesanato aqui é forte, tanto cerâmico, artesanato em tecido, a gastronomia típica daqui, nós temos leitoa pururuca, galinhada, queijo mineiro de qualidade, temos muitas coisas muito saborosas. E as manifestações religiosas, a gente tem aqui uma bastante interessante, que são as folias de reis, que Uberaba tem o maior número de folias de reis cadastradas no país. Geossítios. O Geossítio Ponte Alta. O Geossítio Ponte Alta é uma grande cachoeira, mas ela é fantástica. Ela mostra o momento de separação entre a América do Sul e a África. É um vulcanismo Serra Geral, né? E é um único lugar, eu tenho 35 anos de formado, é o único lugar onde, numa seção de 2 metros quadrados, 2 metros de espessura, você vê 3 tipos de rocha. Aqui, na base, você tem arenitos, que são as lentes do deserto de Botucatu. Em cima, 2 derrames de basalto. E nessa superfície aqui, um hornfels, ou seja, uma rocha de metamorfismo de contato. A gente tem, então, embaixo, o arenito de Botucatu, tipicamente cheio de grãos muito redondos. Você pega um copo d'água e injeta numa rocha dessa, que é do tamanho de uma mão, ela suga a água toda e não pinga nada, ou seja, ela tem alta permeabilidade, alta porosidade. Você tem o basalto, que o pessoal conhece aqui como nome de pedra-ferro, que é uma rocha muito utilizada para a construção civil, e o hornfels, né, que é esse limite no metamorfismo de contato, onde o basalto praticamente fritou o topo da duna, criando, então, uma rocha que nem é o arenito eólico, nem a vulcânica basáltica, que é uma rocha arroxeada, toda venulada e muito rica em carbonato. Então, aqui é um dos pontos, assim, chaves para se ver essa questão das 3 tipologias geológicas, e também um lugar belíssimo, cênico, que dá para fazer bastante coisa. Nós temos o Geossítio Caieira, que é o de relevância internacional, que é onde foram descritas 8 espécies novas no mundo, lugar belíssimo, é ali que a gente faz os eventos, leva as crianças, é ali que a gente escavou, esse é conhecido como ponto 1 do Price. Ali foi encontrado o animal, desde que o Price chegou aqui em 45, até as nossas escavações atuais, o animal mais completo, que é um crocodilo único, chamado Belabassus terrifus, um crocodilo terrestre, que não era aquático. Aí você tem ele em campo, e ele foi levado dessa forma para o museu, e as pessoas podem ver o exato momento que esse animal foi congelado no tempo, na posição de vida. Ele, possivelmente, como o ambiente aí era um ambiente tipo entrelaçado, de energia alta, e ele, depois, recentemente, em 2019, nós publicamos uma paleotoca, e agora a gente sabe que esse animal se intocou num período de extrema secura, porque a formação Marília, ou formação Serra da Galga, como quer que seja chamada, ela era de um ambiente muito árido. A relação isotópica aponta temperaturas até 60 graus. Então, esse animal, num período de extrema secura, se enterrou na tentativa de salvar, mas morreu e depois foi sepultado em vida, praticamente em vida, né? O Geossítio Peirópolis compreende não só o museu, ali é importante dizer que ele é de relevância internacional, ele vai para esse livro do Schopenhauer agora como um dos principais geossítios da América do Sul, é o principal geossítio do Geoparque Uberaba, é o centro da paleontologia dos dinossauros, e ali, a 100 metros do museu, foram encontrados 3 ovos de dinossauros, né? E eu não vou falar muito dele, porque eu já falei todo aquele processo de escavação, de visita, aquilo tudo foi em Peirópolis. Então, o Geossítio Peirópolis tem todos os elementos para atender plenamente e estar em consonância o que a Unesco propõe para ser um geoparque ligado à rede internacional.
Esse ponto aqui é chamado geossítio universidade. Nós pensamos aqui, porque aqui tem um contato muito importante. Aqui tem um contato que você põe o dedo no contato entre rochas da formação Serra Geral e da formação Marinha. Nós tínhamos pensado nisso. Aí o que aconteceu? A prefeitura faz um mirante lá para as pessoas passarem a tarde e fotografar o Uberaba no fundo e o poente. Então, o geossítio está aqui embaixo e o mirante. Ou seja, é tudo que a gente precisava. Quando eu mandei essas fotos para o Schopenhauer, ele ficou louco, falando, é lugar que as pessoas se encontram. E é mesmo. Olha só, você vai lá dias e no final de semana, olha como está o mirante. E agora, o que a gente quer fazer? A gente já tem verba para esse dinossauro, a gente vai construir esse dinossauro, vamos fazer uma rampa passarela, e nesse ponto aqui, exatamente, nós vamos fazer uma trincheira de mais ou menos 4 metros de largura por 2 de profundidade, para pegar as rochas mais frescas, e aqui a pessoa vai pôr o dedo, na linha temporal que separa 50 milhões de anos, entre rochas vulcânicas, basálticas, associadas à formação Serra Geral, associado à abertura do Atlântico Sul, e os depósitos da formação Uberaba, que são depósitos fluviais entrelaçados com contribuição de um vulcão que existiu há 80 milhões de anos atrás, a 150 quilômetros de profundidade, que lançou cinzas e lançou também, sabe o quê? Diamantes. Essa região em torno do vulcão é a região que tem os maiores diamantes do Brasil, bate até a África do Sul. E Uberaba é uma cidade que já foram encontrados diamantes gigantescos. Vamos para o geossítio Serra da Galga, que também é de relevância internacional. Fica à margem da rodovia BR-050, entre Uberaba e Uberlândia, a 30 quilômetros de Uberaba, sentido Uberlândia, e as escavações em 2004, 2006 revelaram a descoberta do maior dinossauro do Brasil e de inúmeros outros fósseis. E a gente tem ido lá todos os anos, escavado e encontrado mais fósseis, né? Aí é a turma daqui tirando um fêmur de Uberaba Titã Ribeirão, que deu um trabalho danado, a gente teve que parar a rodovia, arrumar um caminhão-guincho, porque é um corte alto, então ele não queria pôr em risco o fóssil, nem as pessoas que poderiam, esse fóssil apesar disso, e que a gente acha bastante viável fazer um convênio com a concessionária, que tem um posto de pedágio próximo, é interessante para eles ter um ponto de visitação ali. Eu acho que se unir à iniciativa privada é o grande mote aí da questão do Geoparque para ganhar autossustentabilidade. Temos aqui uma área importantíssima, nós temos em Uberaba uma área de proteção ambiental de 500 km², preocupado em reservação de água e com a qualidade da água que os uberabenses consomem, vindo ao encontro das 17 ODSs, e a gente tem uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, dentro da APA Uberaba, com estrutura, com logística, com restaurante, que agora a proprietária vai fazer chalés, e tem histórias geológicas. Nós temos a formação Marília, e aqui tem um inventário faunístico e florístico de bichos legais. Tem tatu canastra, que quase ninguém vê, a gente fez foto, captura noturna, tem onça suarana, tem vários animais, e a gente pensa em fazer uma trilha ecológica aqui. Chegamos ao geossítio Santa Rita. Na minha tese, ele foi descrito só como um afloramento atrás dessa igreja, que é uma igreja tombada, a única igreja tombada pelo FAM no Triângulo Mineiro, que hoje, em algum tempo, se tornou um museu de arte sacra, então eu descrevi. Aí chegou em 18 de setembro de 2014, olha o que a gente encontra do lado, a 100 metros dessa igreja, tem uma biblioteca. A gente encontra um fóssil do lado da grade. Olha o martelo aqui, ó, e a grade, o fóssil aqui. Nesse degrau, isso aqui é a Biblioteca Pública Municipal, toda essa área aqui, tá? E aí a gente encontra e fala aqui, vamos tirar e levar para Perópolis? Claro que não. Ter um fóssil em rocha é a presença incontestável que Uberaba, a malha urbana, foi um grande sítio paleontológico, como a gente já sabe, porque a gente tem 18 pontos de ocorrências fossilíferas dentro da malha urbana. Então, nós fizemos um projeto de escavar e construir uma praça do lado, imagina só, do lado da biblioteca. E esse fóssil, na verdade, é um fóssil, a formação é Uberaba, é essa de arenitos com cinza vulcânica, é um número, né, de um titanossauro muito grande, aqui é o momento da escavação. E aqui o momento já da inauguração
do geossítio. Então, aqui no momento que o prefeito está aqui em cima, aqui a gente fez uma cúpula de vidro, o fósforo fica guardado lá, o que me incomoda um pouco essa grade, né? Porque se fosse uma linha de vidro blindex, despoluiu um pouco. E aqui embaixo, vocês veem como ficou. A gente fez uma réplica, em cima vão ter 2 réplicas de 2 filhotes de dinossauros, um filhote de Uberaba-titã, um filhote de abelisauro. Aqui a gente tem um centro de atendimento ao turista, aqui a gente tem uma geológica e aqui tem um restaurante. Graças a esse impacto desse fósforo, da possibilidade, e isso tudo fica a 300 metros da área mais movimentada de Uberaba, que é o calçadão, onde passa em média 60 mil pessoas por dia, tá? É no centro de Uberaba, né? Então, esse achado catalisou essa praça, a gente conseguiu um investimento muito pesado, custou 1.200.000, foi financiado pela prefeitura, por empresários. Então, a gente criou um tour unindo patrimônio geológico, história e cultural. Então, a gente sai lá do Geossítio Santa Rita, que é onde está o fóssil, toma um café lá, passa no Museu de Arte Sacra, que é maravilhoso, que está aqui, passa no meio da praça, a gente tem uma reconstrução de uma maniraptora botando seus ovinhos lá, né, que é o dinoave nossa, e chega até o mercado municipal, que é a área que estão os queijos, os doces, a gastronomia, e no mezanino de cima o artesanato. Então, a gente conseguiu amarrar já um roteiro de visitação turística. Outro lugar super interessante, já estou acabando, eu sei que já estou estourado no meu tempo, tá? É o sítio Museu da Cal. Antigas caeiras. O que eram caeiras? São esses grandes fornos que eram utilizados para queimar a cal. Então, você fazia uma fogueira aqui embaixo, dentro do forno, e por cima você jogava blocos de cal. E, para isso, você usava esses carroções aqui que estão lá. Então, aqui tem o forno, aqui a fogueira, os blocos eram jogados de cima para cá e ficavam queimando em 3 dias com turnos de 8 em 8 horas. Nessa época, essa caeira é de 1900, é a primeira caeira de Peirópolis, chamada Caeira do Meio. Essa caeira funcionou muito, produziu muito, e esses carroções, depois de transportar as rochas e jogar, depois a cal se tornava um pó, né? Era ensacada e com essas carroções era levada até a estação de Peirópolis para ser exportada para São Paulo para fazer a pintura das casas. E foi graças a esse movimento de caeira que Peirópolis tinha, que é a primeira, esse sítio poderia se chamar sítio geomineiro, né? Pode-se mudar o nome, que na verdade é uma mineração, a primeira mineração que existiu em Uberaba, né? Esse sítio foi importante porque ele atraiu, esse e outras caeiras atraíram o Praz para cá, porque o primeiro achado paleontológico em Uberaba não tinha sido em Peirópolis, tinha sido em outra localidade, perto lá da Serra da Galga, perto lá do Uberaba-titã. E aí ele fica sabendo que a região de Peirópolis tinha muito caeira, ele como um homem de Harvard, e logo veio bater em Peirópolis. E aí, quando ele chegou no ponto 1 de Price, ele deve ter visto caco de ossos, de dinossauros, de crocodilos, de quelônicos, esparramados. Ele resolve montar uma equipe, traz um mestre de obra, um chefe de escavação, contratava as pessoas em Peirópolis, e de ano em ano ele vinha, pacotava tudo e levava para o Rio de Janeiro. O Price deixou um legado, foi ele o precursor da paleontologia aqui, e se não tivesse o Price, nós não teríamos geoparque, não teríamos um museu, e Peirópolis hoje seria uma estação abandonada da linha Mugena, como vários outros que existem, né? Temos ainda o Museu da Capela, que as dominicanas são um grupo de freiras que vieram da França em 1885, deixaram um legado também para a saúde, para a educação a nível superior e ensino fundamental, e aqui é o colégio deles, chamado Colégio Nossa Senhora das Dores, e criaram essa capela fantástica, né, que é conhecida como Museu da Capela, que é uma capela do estilo neorromânico, e acima dela, no mezanino, ela tem a Exposição Loreto, que é uma geóloga que eu tive a sorte de conviver com ela, notável, uma irmã freira, que falava 5 idiomas, doutora pela Universidade de Sorbonne, fez coleções e coleções. Isso aqui é uma parte da coleção. Tem coleção na Universidade de Uberaba, tem coleção em Uberlândia, e aqui tem coleções de minerais, rochas,
tem estereoscópio, tem malacofauna, tem achados arqueológicos fantásticos. E chegamos à Casa de Memória do Chico Xavier, que foi modificada a fachada, mas o interior ainda se faz presente a aura do Chico Xavier. Esse é o quarto, o lugar que o Chico deitava, trocava de roupa, e é um lugar que tem muita foto, grandes personalidades já passaram ali, e o Chico Xavier realmente é uma pessoa que todo o Brasil, principalmente nós de Uberaba, respeitamos muito, porque ele viveu na simplicidade, fez o bem, deixou um legado inigualável da paz e da igualdade social. Chegamos ao sítio ABCZ. O sítio ABCZ é muito importante, porque ele tem, além de ter o Museu do Zebu, que conta, é o único museu do Zebu do mundo, inaugurado em 1984, conta a história do Zebu, dos pioneiros, até genética avançada. Tem um museu a céu aberto, é um parque belíssimo, é um parque de 30 hectares, é um parque muito grande, no centro da cidade, então tem toda a história, os bustos e tal, e lá está a sede da maior instituição de pecuária do mundo, com 23 mil associados. O Zebu, hoje, é responsável por 80% da carne, do leite e dos produtos bovinos do Brasil. Então, ele pesa na balança comercial, e a função da BCZ é fazer o melhoramento genético. Isso ela faz muito bem feito, com os vários programas, como o programa de melhoramento genético, Mais Carne, integração lavoura, pecuária, floresta, que é um programa ambiental fantástico, e agora está partindo para genotipagem. Ela quer ter o maior banco de genotipagem de bovinos zebuínos do mundo. Já tem mais de 1 milhão de bovinos genotipados. Isso melhora o cruzamento. Isso, o que a gente quer com isso? É poder matar um animal pesando 600 quilos com 14 meses. Há 50 anos atrás, você gastava 5 anos para matar esse animal. Hoje, uma fêmea, a gente consegue fazer ela reproduzir, ou seja, ela se torna mãe, ela é inseminada com 14 meses. Então, esse aumento do ciclo, isso tudo é para garantir e prover a comunidade de carne, de proteína animal, porque o mundo hoje já está com quase 8 bilhões de pessoas, e o Brasil, por isso que o agronegócio está estourando, tanto em grãos, açúcar e produtos ligados à pecuária, porque o Brasil vai ser certamente o celeiro mundial. Hoje já alimentamos mais de 1 milhão de pessoas do exterior e 230 milhões, 1 bilhão do exterior e 230 milhões de brasileiros. Esse aí é o Sítio Caçu, que eu falei. O Sítio Caçu é interessante, porque foi lá que foi encontrado o primeiro dinossauro, em 1945, foi lá que foi feita a primeira exposição de gado zebu, foi lá que foi feita a raça do Uberaba, e foi o coronel Zé Caetano, que é o dono, hoje falecido, né, hoje é bisneto, que doou as terras para criar a escola experimental Getúlio Vargas, para melhoramento genético, e graças a essa escola experimental Getúlio Vargas, que o Chico Xavier veio morar em Uberaba. Então, o Zé Caetano, ele é zebu, ele é dinossauro e ele é Chico Xavier. Para mim, ele é o ponto de amarração dos 3 grandes gigantes. Está aqui o Getúlio Vargas e um filho dele, o Silvio Caetano Borges, visitando. Ele era uma pessoa muito poderosa, tinha grande estima. Os presidentes, quando vinham a Uberaba, governadores, ministros, iam visitá-lo pessoalmente na casa, uma pessoa fantástica. E o que nós temos de sítios inaugurados? Nós já temos o sítio ABCZ, dentro do Parque Fernando Costa, onde tem lá o museu, onde tem a sede. Então, nós já temos, em época de exposições, que tem várias exposições, então a gente contrata esse container e monta uma exposição. E essa outra estrutura aqui, com rochas, com planta, fica montada lá. Temos inaugurado o Geossítio Peirópolis, né, com as placas informativas.
temos inaugurado o Memorial Chico Xavier, temos inaugurado o Geossítio Santa Rita. E, recentemente, agora avançando, nós conseguimos uma sede para o Geoparque Uberaba, fica no Parque das Berrigudas, um lugar muito gostoso, de verde, do lado de um centro tecnológico. A nossa sede é essa aqui. Temos agora uma secretária executiva, isso aqui é a parte interna, então a coisa está fluindo mais rápido. Em síntese, eu vou ler para não demorar mais tempo. Então, a expectativa é que a integração dos patrimônios geológico, histórico, cultural e ecológico possam consolidar, por meio da pesquisa, projetos educacionais e políticas públicas de geoconservação, um produto que gere atratividade e permita transformar a região em um destino turístico de alta competitividade. Um projeto de gestão territorial que provoca ações socioeconômicas, culturais e ambientais, possibilitando um novo modelo de desenvolvimento regional sustentável. Muito obrigado a vocês. Está aí meu contato. Eu hoje estou como coordenador do programa do projeto Geoparque Uberaba na UFTM e coordenador do GT, do Trabalho de Geologia e Geoconservação. Agradeço a todos a paciência, desculpa o horário, e é isso aí. Parabéns, doutor Luiz. Estão todos aqui encantados com essa diversidade e essa riqueza do Geoparque Uberaba. Vamos dar início ao nosso debate, à nossa rodada de conversas, e eu vou passar a vez ao meu amigo Elionai. Olá, Elionai. Professor, que palestra magnífica. A gente ficou aqui babando pela riqueza que a cidade de Uberaba tem. Realmente, justamente por isso se chama Terra dos Gigantes, porque são muitos gigantes mesmo, parte geológica, parte cultural, é um lugar riquíssimo. Então, professor, por enquanto nós ainda não temos nenhuma pergunta aqui no chat, o pessoal foi comentando ao longo da tua palestra, sempre falando aqui da riqueza que esse lugar tem. Quando eu vi aquele fêmur naquela rodovia, eu fiquei, não é possível, gente, não é possível que se encontre no estado tão preservado ali. Então, caso aí o pessoal tenha alguma pergunta, pode colocar aí no chat. Professor Luiz também está aqui. Professor Luiz, se quiser perguntar alguma coisa pro Dr. Luiz, a duplinha dinâmica, os dois Luiz agora, se quiserem bater um papo. Os Luizes, né? Inclusive, meu pai também era Luiz Carlos, meu pai, falecido Luiz Carlos. Luiz, filho de Luiz Carlos. Professor, parabenizo, viu, a sua brilhante exposição. E eu só queria, mais um comentário, né? Não ia fazer uma pergunta assim, eu estou pensando. Eu estou assim muito realmente abismado, né? Como todos, que eu também não conhecia assim com essa riqueza de detalhes essa região, né? E principalmente nesse contexto da geodiversidade do Geoparque. E eu fiquei assim realmente maravilhado, né? Porque uma coisa que eu acho muito interessante, né? Foi por isso que eu até coloquei um comentário, né? Que esse Geoparque, né, e a região, né, a cidade de Uberaba, eu vejo como um grande exemplo de racionalidade ambiental, porque, assim, é aquela coisa, né, tem um plano, tem um estudo, tem um diagnóstico, né, existem os estudos e muitas vezes fica só no papel, né, a gente faz teses, faz publicações, né, artigos, e você não vê a coisa se realizar, né? E aí é o contrário, né? A coisa já é fato, já é real, né? E, independente dos estudos, né? Você já vê isso acontecer, né? Inclusive os estudos vão saindo dessa realização, né? Desse acontecimento, né? Ou seja, isso já é uma realidade, né? Para Uberaba já é uma realidade, né? Faz parte desse cotidiano. E isso mostra também que não deve existir, porque, por exemplo, existe eu percebo que tem uma percepção de conservação ambiental no Brasil, que eu penso assim de duas formas, assim, ou é uma área muito isolada, né, como se fosse uma selva, né, no meio né, por exemplo, no meio da selva amazônica, né, que é aquela área que tem que ser um berço de biodiversidade, de
de ecologia e tal, ou então é o contrário, é uma área que está muito degradada, por exemplo, como a gente ocorre aqui no nosso semiárido, que tem a questão do processo de degradação dos solos e da desertificação, que tem que chamar a atenção da sociedade e dos órgãos para fazer uma área de conservação ambiental, uma unidade de conservação, para proteger, para evitar que ela se destrua. E aí não, eu percebo que isso prova de que a coisa pode acontecer, né, que o planejamento pode acontecer, de que não há esses extremos, né, que você tem uma convivência e bem harmoniosa com a questão histórica, a questão socioeconômica, né, a parte, a própria comunidade, né, que aceita isso de uma forma muito natural, né, e que essa convivência, né, principalmente a questão dos dinossauros, né, dessa memória que faz parte já do patrimônio brasileiro. Eu vejo que isso faz parte quer dizer, brasileiro não, mundial, né, que é um reconhecimento mundial, né, mas isso fica muito fazendo parte do dia a dia dessas pessoas, né? A gente percebe o respeito que as pessoas têm. Eu estava até brincando naquela igreja lá, né, que tem lá, que foi encontrado em Santa Rita, Santa Rita, não é isso? Que é aquele geoparque, né? Aí eu penso assim, ave dinossauro, né? As pessoas veneram, né? E assim, faz uma verdadeira veneração para esses ossados, esse patrimônio paleontológico, né? Além de você ter assim, é uma mistura, né, do sacrossanto, né? Aquela questão do sincretismo religioso, né? E também isso foi uma jogada muito genial, de você ver as duas coisas assim. Lá no Araripe tem também o Geoparque Araripe, né, com a questão lá do Padre Cícero também, que é considerado um geossítio, né? Mas você não vê assim essa relação direta e visível como a gente consegue visualizar aí, né, nessa questão, né, da igreja e inclusive também da freira lá, né? Que por sinal, por coincidência também, doutora, geóloga, né, e que também contribui. É todo um contexto, né? Assim, inclusive eu até estou admirado, assim, né? Ele já é uma realidade, né, professor Luiz? Ele já é considerado um geoparque. O professor Luiz Henrique, nós temos assim. Parte dele está bem real, esses 4 sítios estão bem já. Peirópolis funciona, o sítio de Peirópolis, a BCZ também, os dois, lá, Peirópolis e a BCZ estão mais estruturados, mas o museu, o Geossítio Santa Rita, só falta colocar as 2 outras réplicas. O restaurante, final de semana, já abriu, as pessoas já estão indo para lá, para o restaurante, tomar lanche, descer para a lojinha, comprar as coisas, passear na praça, ver uma raptora, comprar um queijo no mercado. Então, para ser geoparque, para a Unesco, o projeto já tem que estar totalmente funcionando há um ano, né? Mas a gente tem ainda projetos muito caros, por exemplo, aquele restauro da Caíra do Meio, ou poderia se chamar Sítio Geo Mineiro, o lugar é belíssimo. Toda vez que eu vou lá, eu fico assim, adoecido, aqueles carroções são lindos, sabe? São carroções de 100, 120 anos. Então, esse ano até eu me comprometi a empacotar, envelopar os carroções com alguém que entende, porque ele tem uma roda de ferro, não é só madeira, porque a gente não pode perder, igual os casarões do centro da cidade, a cultura imaterial é muito rica, e isso, se a gente deixar passar, o tempo faz esquecer. Então, eu acho que o Geoparque é um projeto fantástico, e pior que agora, a Universidade Federal do Rio Mineiro, com o atual reitor, e nós temos umas boas chefias, como a Paula, que é diretora de desenvolvimento cultural, a Estela, que é a diretora lá do complexo, eles abraçaram a causa e os professores estão abraçando. Então, a universidade, no mundo inteiro, os geoparques são estruturados, ou são geridos, ou são praticamente
ajudados pelas universidades. Então, a UFTM agora entrou com todo vapor, tem muitos professores, tem 3 dissertações de mestrados ocorrendo já. Olha que é uma coisa assim, que começou há 1 ano. E eu acho que o que a gente precisa agora é gerar um sentimento de pertença na população de modo geral. E a gente já está fazendo isso. A gente está dando um curso para os professores do município. O problema é que os números de Uberaba, apesar da cidade não ser grande, ter 320 mil habitantes, os números de Uberaba são meio impressionantes. Por exemplo, nós temos 70 mil alunos, 5 mil professores. Nós estamos começando um curso na prefeitura, até vou pegar o nome aqui, Projeto Geoparque Uberaba, Educar para Transformar a Terra de Gigantes. Nesse curso, o Rodolfo Nogueira lecionou, que é um cara que fala de forma maravilhosa, a Flávia Lima lecionou, o Ismar fez palestra ontem. Pior que sempre eu fico depois deles. Então, eu já entro pedindo desculpa, gente. E eu não sou profissional igual eles, não. Eles põem os bons na frente e eu venho tapando buraco, entendeu? Porque eu sempre falo, eu estive professor, 14 anos, mas eu sou um amante da minha causa, não da minha causa, do projeto, que vamos falar, o pontapé inicial foi meu, mas o projeto é um projeto da cidade. Ele, se não for encarado como sendo um projeto de todos e altamente includente, todos devem participar. E o melhor, ele tem que transformar a realidade das pessoas, principalmente as pessoas que têm maior dificuldade financeira, mais excluídas socialmente. Para mim, alguns colegas de Geoparque não gostam de ouvir essa expressão, não, mas eu sou muito verdadeiro. Para mim, a ONU, que é mãe da Unesco, criou o projeto Geoparque para ser mais um projeto de redução de desigualdade social e desenvolvimento sustentável. Essa é a minha visão. Eu estou vendo, eu estou acompanhando, e eu estou vendo isso, porque o mundo precisa se melhorar. Nós precisamos ter mais segurança. Uberaba tem pouca área verde, nós precisamos segurar as áreas verdes que ainda tem. As pessoas querem andar no meio de verde, querem ter segurança, não querem ter seu celular roubado, quer ter uma educação de nível, quer ter saúde de nível. E eu acho que o Geoparque, ele é tão mágico, ele permeia tão bem todas as ações, que eu falo para as pessoas, tudo o que você pensar em fazer, você consegue colocar debaixo do guarda-chuva chamado Geoparque. Porque ele toca tudo e a todos. E ele é um projeto que não faz mal a ninguém. Claro que alguns empreendedores podem entender, mas você vai escavar. Mas eu te falo o seguinte, eu sou consultor em paleontologia, em geomorfologia, em espeleologia, em geologia, assim, com muitas obras de grande porte. Nós jamais paramos uma obra por conta de um fóssil ou por conta de uma caverna. Inclusive, no IBAMA, o IBAMA usou na linha Belo Monte, Rio de Janeiro, que é a maior linha de transmissão construída no país até hoje, 2.700 quilômetros, 106 municípios, ele usou o nosso relatório como referência. Sabe como é que eu abri o relatório? A melhor maneira de proteger as cavernas é passar o mais longe possível delas, é não ter intervenção antrópica. Então, eu convenci o vice-presidente da State Grid Holding, que é a maior empresa de linha de transmissão do mundo, que, se ele quisesse ter aprovação e a LI, essa instalação da maior linha de transmissão de Belo Monte, que é o Bipolo 2 de 800 kV, ele teria que me atender. Falei assim, se você me der a possibilidade de eu construir o traçado da linha, olha a responsabilidade, da minha equipe construir o traçado aonde vai passar a linha, eu te garanto que o IBAMA aprova ela sem nenhuma condicionante. Mas as linhas de transmissões são muito retas, né? São 100 quilômetros numa reta, aí tem um vértice, quebra 10 graus. Nós fizemos uma linha que foi parecendo uma sanfona, para desviar, porque pela lei do SECAV, você não pode passar a menos de 250 metros do eixo da linha. E se tiver uma cavidade que o desenvolvimento dela caminhe para a direção da linha,
você também é problema. Então, você tem que estudar até o desenvolvimento da cavidade, que é para onde ela cresce horizontalmente. Então, nós conseguimos fazer uma linha de 2.700 quilômetros sem um porquê e um acondicionante do IBAMA. Ele passou a adotar o relatório como um relatório exemplo, porque não impactou o meio ambiente. É uma linha 100% ecológica no que tange ao ambiente kárstico. E o ambiente kárstico é um ambiente todo especial, cheio de fauna típica, cheio de fóssil, né? Formas endêmicas, né? Então, é um ambiente sagrado o kárstico. As cavernas é tal como o fundo dos oceanos, a gente desconhece. São ambientes que o homem tem que tomar conta. Então, eu acho que é sim possível desenvolver e conservar. E as 3 linhas mestras do Geoparque é educação, conservação e desenvolvimento sustentável. É possível, sim. E quando a gente chega para um empreendedor e ele fala, lá vem aqueles caras que vão parar minha obra. Eu falo assim, na lata, assim, olha, você quer fazer um documento no cartório? Se eu parar a sua obra por um dia, eu te dou um laudo e assino um RT meu abaixo e falando que não existe nenhum fósforo na sua linha. Ele cala a boca na mesma hora. Então, a gente tem que ser firme. Infelizmente, nesse país, você tem que falar olhando, seja o presidente da empresa, da maior do mundo, eu converso com eles dessa forma. Olha, nós não estamos aqui para atrapalhar, nós estamos aqui para salvar o patrimônio natural e levar embora. Você escava 1 metro para lá, escava 1 metro para cá, muda de torre, no gasoduto você avança 10 metros para cá. Nós trabalhamos em mais de 150 grandes empreendimentos, tudo você imaginar, usina hidrelétrica, PCH, gasoduto, aeroporto, loteamento. Nós jamais paramos uma obra. Então, desenvolvimento é possível, sim, desenvolver, gerar, porque todo mundo quer tomar uma cerveja gelada, todo mundo quer ter luz elétrica. E aí? Hoje tem as eólicas, tem as fotovoltaicas, mas a hidrelétrica ainda impacta muito a área de reservatório e aonde passam as linhas. Mas o IBAMA é um ambiente muito sério e eu acho que o Brasil tem tudo para ser um grande país. E com o Geoparque, eu quero que o Brasil tenha, igual a China, né? Mais de 50 geoparques, sei lá quanto que eles têm, porque aí a gente começa a criar uma ambiência de que é possível falar para as pessoas que é possível se ter uma vida ambientalmente correta, com qualidade de vida, com geração de empregos, através do turismo do Geoparque. Eu acho que você tendo elementos, você consegue, mas a sociedade tem que estar com você e tem que acreditar em você. Então, é uma condição tete a tete, e eles têm que comprar o projeto, porque, no fundo, a UFTM, a BCZ, o SEBRAE, a Prefeitura, o Ministério Público, o Sindicato Rural e outras entidades, elas não têm que ser entidades assistencialistas. Nós estamos dando um empurrão, mas quem vai tocar o Geoparque é a iniciativa privada, é eles que interessam. O hotel com carga total, os voos da cidade, os restaurantes, os táxis, né? Todo mundo ganhando dinheiro, gerando emprego, capacitando o homem do campo. Aqui na região ainda tem pequenos fazendeiros que produzem leite, produzem o queijo artesanal. Então, nós temos o SENAC, o Centro de Apoio ao Homem do Campo, para dar curso para esse pessoal, para, em vez de vender um queijo que ele faz lá na maior dificuldade, eu sei disso, porque a gente trabalha com fazenda, o cara acorda 4 horas da manhã, estando chovendo, granizo ou estando com a temperatura de 0 graus, ele tem que ir para o curral, tirar o leite e fazer o queijo. A vaca não espera, o leite não... as pessoas da cidade grande, o leite não vem do saquinho, não vem da caixinha, o leite é uma labuta e o queijo é uma forma de agregar valor. Hoje o Brasil está ganhando todos os prêmios lá naqueles campeonatos de Paris. Nós hoje temos os melhores queijos do mundo. Sabe por quê? Já tínhamos,
Sabe o que faltava? Maturação. Aí veio um francês aqui em Uberaba, durante o Expo Zebu, e resolveu comprar 2 queijos aqui da região, e levou lá para a França, e fez a maturação. E mandou aqueles queijos para o campeonato, e ganhou os 2 primeiros lugares com queijo feito no Brasil. Então, é questão de maturação, é questão de capacitação técnica, é ajudar os pequenos para que eles, em vez de vender um queijo por R$10, que vendam por 60, que o preço de um queijo com medalha de prata no Campeonato de Paris é R$80, entendeu? É isso que a gente quer, agregar valor, capacitar e gerar uma comunidade mais feliz, mais segura, mais sustentável, porque eu tenho uma filha de 14 anos, eu fiz 60 anos ontem, hoje eu sou um idoso, não vacinei ainda, vou vacinar essa semana, se Deus quiser, mas eu penso, o Geoparque é o seguinte, você entrou nele, você nunca mais vai sair dele, mesmo que cada 4 anos venha a Unesco e venha com os processos de reavaliação, você tem que tentar continuar lá dentro e tentar cada vez se aprimorar. Então, eu falo o seguinte, gente, não desespere. Vamos entregar um projeto bem avaliado, com um relatório de autoavaliação, um dossiê certinho, para não receber um cartão vermelho, que fica chato receber um cartão vermelho lá na Unesco. E Uberaba tem tudo para dar certo. Nós temos grandes universidades, temos coisas importantes no patrimônio geológico. Olha, se é capital, terra dos dinossauros do Brasil, dinossauro é palavra mágica. Dinossauro movimenta uma economia cultural nos Estados Unidos de bilhões de dólares. Então, a gente tem que saber se apropriar, aproveitar disso. Em Uberaba, você pode participar de uma escavação, você pode não escavar. A escavação fica a 2 quilômetros do Museu dos Dinossauros. Então, nós temos o Zebu, com as grandes feiras, dentro da feira do Zebu tem feira de gastronomia, tem bares, tem restaurante, tem uma logística perfeita, tudo organizado. Então, o que nos falta é trabalhar, coeso, em sinergia, que eu acho que a gente vai chegar lá. Vai sim. É isso aí. Eu falo demais, desculpa. Não, professor, com certeza. Obrigado. Isso mesmo. É uma logística perfeita, né? Estado e iniciativa privada, né? Acho isso fantástico. Professor Luiz, mais uma vez, Tá aí. muito obrigada. Estamos todos encantados, né? Não teve problema nenhum a gente passar um pouquinho, jamais a gente iria interromper uma apresentação dessa, nunca. Estamos aqui, como o Eli já falou, né? Super felizes em poder ter essa partilha. Já tinha visto fotos, né, do território, mas nunca tinha, né, tido a oportunidade de ver uma fala assim tão completa como a sua, com tanta propriedade, né, de falar, e com tanto amor e brilho no olho. Isso eu tenho, viu? E a gente vê. Amor, coração. A gente vê. Eu já estou totalmente pertencido, viu? A gente vê. Tem uma pergunta aqui da Andréa que eu vou fazer, e eu vou fazer só assim, muito rápido, não vou me estender, né? Eu queria só destacar algumas coisas, muito do que eu ia falar, o senhor acabou falando, né? Eu ia destacar a questão dos dinossauros, né? Desse valor que ele tem, desse fascínio que ele tem com criança, né? Então, assim, Terra dos Gigantes, você já tem um chamado aí, né? Um gancho espetacular, e aí, além disso, o patrimônio em si. Vejo já né, o projeto andando, de fato, como um geoparque, então, assim, pela sua apresentação, né, como o senhor mesmo falou da questão, né, do geoparque Unesco, do patrimônio geológico internacional, né, global, da comunidade inserida, dos projetos já em andamento, essa integração entre geoconservação, geoeducação, é fantástico. A questão das estratégias, aí, a inserção das medidas estruturais e não estruturais, aí eu destaco, achei muito interessante, no geossítio Geodiversidade. Universidade. Isso, universidade, né? A importância das intervenções estruturais, tanto do ponto de vista da conservação
né, do patrimônio, quanto da observação dele, da segurança para as pessoas, né? E feito da forma que foi feito ali, tá fantástico. Assim, só destacar algumas coisas. Então, parabéns a todos que fazem o projeto Geoparque Uberaba. Espero, né? Como o senhor disse aí, eu não sei como é que vocês estão, em que etapa vocês estão, né? De elaboração já de dossiê ou não, mas é como o senhor disse, né? Com calma, né? Não tem essa. Já está funcionando sem pressa. O professor Marcos Nascimento sempre diz isso também com o Seridó, né? Calma, sem pressa, trabalhando, que é o que importa, né? Depois que tiver tudo funcionando, as engrenagens, aí sim poder pensar. Mas vou fazer já a pergunta da Andréa, para a gente não se estender muito, mas eu já quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Parabenizo, estendendo a todos, né? Que fazem aí o projeto. Ia falar das universidades, mas o senhor já deixou muito clara essa ligação com a universidade, a presença, né, da universidade. Olha, Thaís, só acrescentando, Uberaba tem 8 museus dentro do município, 8 museus, e nós temos mais de 6 faculdades e universidades. Então, a intenção é ligar todas no projeto. Por enquanto, a gestão maior está sendo pela UFTM, que é a minha instituição de origem, né? Vamos falar, já que a tese foi o pontapé inicial, mas eu pretendo, tem grandes universidades, nós temos universidades aqui com 30 mil alunos, entendeu? Porque tem muitos campos à distância, temos a ABCZ mesmo, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, tem uma própria faculdade de zootecnia, agronomia e agronegócio, né? Então, nós temos tudo para andar juntos. Eu acho que falta trabalho e um pouco de paciência. Eu acho que, não sendo assim muito otimista nem pessimista, eu acho que dentro de uns 18 meses, de 1 a 2 anos, a gente estaria quase pronto para enviar a carta de intenção em julho. Eu acho que o ideal seria 24 em julho e mandar o dossiê e a autoavaliação em outubro, novembro. Eu acho que em 2 anos, dois anos mais ou menos, a gente já teria essa estrutura, o arranjo dos roteiros turísticos já organizados, algumas pessoas para operar o turismo receptivo. Já estão, né? A gente precisa capacitar, mas tem muita coisa andando. Eu acho que agora nós pegamos um ritmo mais acelerado. Nós ficamos muito tempo, eu muito sozinho, né? Então, foi uma luta. Agora, ele só ganhou corpo quando o Conselho Municipal do Turismo adotou o projeto como projeto de turismo da cidade. E a prefeita que assumiu a prefeitura agora na eleição, engraçado, todos os 4 candidatos a prefeito de Uberaba colocaram o projeto Geoparque no programa de governo deles. Interessante, né? Oposição ou não, eles acreditaram que o projeto seria. Então, para ser unânime para político, não é fácil, não é isso? Para agradar da esquerda à direita, significa que nós estamos, vamos falar, com pensamentos positivos, não queremos enganar ninguém e queremos o bem-estar social do cidadão uberabense e das futuras gerações para conservar esse planeta para muitos milhares e milhares de anos para frente. Perfeito. E queria até estender um abraço às meninas que eu conversei com elas aí de Uberaba, que é a Paula e a Érica, que tive na época das nossas lives do ano passado. Deixo aqui meu abraço a elas e parabéns também pelo trabalho. Sim. Elas devem estar até ouvindo a transmissão. Se elas estiverem por aí, Érica e Paula, um abraço a vocês. Mas eu falo com elas. A Érica hoje são 2 pessoas chaves para o nosso Geoparque. A Érica hoje ocupa um cargo de secretaria da prefeitura e a Paula é a diretora de departamento de cultura que coordena a parte do Centro Cultural e do Centro Paleontológico lá de Peirópolis. Então, as 2 são pessoas chaves e muito proativas, e graças a ela
a elas o Geoparque pôde avançar. Que bom. Bom, o senhor fala muito, eu também. Deixa o senhor. Eu também, senão a gente vai ficar aqui. Eu adoro conversar e eu vou fazer a pergunta da Andréia para o senhor. Ela pergunta, né? Como está sendo feito o trabalho de identificação da população com a geodiversidade local? Então, uma pergunta voltada aí para a comunidade, né? Você que fala é o ponto-chave. Aí eu poderia colocar identificação, poderia ser sensibilização? Acredito que trabalho. Talvez sensibilização, informação, né? Então, de sensibilização, de informação, eu posso ler dessa forma, que é a identificação da população. Tá, eu acho o seguinte, nós temos, além das mídias sociais, nós temos trabalhos que a gente faz, agora não está funcionando, mas Peirópolis faz uma atividade de sensibilização grande. Agora, nós estamos fazendo isso na época de pandemia, através de material didático, livretos, lives, cursos, e esses cursos, principalmente, agora começaram 120 professores da rede municipal estão sendo capacitados. E a tendência é que esses 120 depois se tornem professores. E agora, nós criamos um grupo de governança do Geoparque, então todo mundo está palestrando. Hoje mesmo a Paula e a Estela fizeram uma palestra para uma ONG chamada Angá, na parte da manhã, sobre o Geoparque, onde tiveram presentes o promotor, várias autoridades. Então, a gente vai disseminando o conceito de Geoparque em todas as localidades que a gente pode. Mas eu acho que a forma mais efetiva de atacar é através das mídias sociais e dos cursos de capacitação e dessas falas. A sua fala, a fala hoje com a Universidade Petrolina, com certeza vai dar um alento, nós vamos colocar nas nossas mídias sociais, já foram colocadas, né? E com certeza a live, eu te acompanho há muito tempo, o professor Patrícia Guimarães, eu já vi você várias vezes, eu acho que sempre conduziu muito bem, e vamos falar, há muito tempo que eu vejo que a sua live ela tem uma repercussão nacional. Então, a gente espera que, não só Uberaba, como nacionalmente, e nesse meio tempo, eu estou envolvido com a Comissão de Geoparque da Sociedade, estou envolvido com a BGO, a GeoBRH, o Patrício me chamou para participar lá da Geolac, então ele me passa coisas. Então, eles estão nos dando oportunidade. Existe vamos falar, os grandões já dentro da Unesco também estão nos ajudando. Agora, a comunidade local, a educação patrimonial com as crianças, eu acho que você tocou uma criança, você toca 3, 4 pessoas, que ele chega em casa, fala para o pai, fala para a mãe. Então, eu acho que isso vai numa progressão geométrica. Eu acho que é uma coisa meio lenta, mas nós estamos empenhados em fazer, e o que a gente quer é o seguinte, o dia que, quem sabe, é o Gui Martini que vem aqui fazer a avaliação do nosso Geoparque. Ele vai chegar na praça lá principal, lá, que está a 300 metros lá do Geocídio de Santa Rita, e vai chamar um menino e perguntar o que é Geoparque. Eu espero que ele dê uma aula para o Gui, falar assim, o Geoparque é isso, 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 né? É isso que a gente quer, né? É o ideal, mas é muito trabalho, viu? Não é fácil. Para os que estão mais no início, não quero desanimar ninguém. É um trabalho árduo, mas é um trabalho prazeroso, é um trabalho que eu acho que a pessoa que é capaz de mudar a vida de uma pessoa é muito importante, mas uma pessoa que é capaz, um projeto, se entendendo, que é capaz de mudar e transformar uma cidade, ele se torna muito mais importante, e aí vai contaminando para o bem. E é isso que nós precisamos mais amor, mais carinho com as pessoas, trabalhar melhor esse lado humanitário. É o lado do Chico Xavier, né? Nós temos essa aula do Chico sobre nós, né? Igual o Padre Inciso lá no Araripe. Então, o Chico lá de cima, ele nos protege, nós temos um protetor mor.
né? Então, confiamos, mas trabalhamos. Esse é o caminho. Obrigada mais uma vez, professor. Muitíssimo obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Karine, para ela fazer o encerramento e só lhe agradecer, tá, pela generosidade. Espero que a gente, quando isso tudo acabar, possamos ir conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer. Já está convidada. Muito obrigada. Está convidada por mim hoje já. Você, Luiz Henrique, a Karine, o Elionai, a Pedrina, não a Pedrinha, né? Que eu falei Pedrinha, Pedrina. Aí eu queria, viu, antes de fechar, tem um primo me assistindo e ele me curtiu. Eu queria deixar um abração para ele. É o Renato Delia. Renato Delia. Eu sou primo primeiro da mãe dele, a Maria Eugênia, e vivi muito próximo deles e agradeço muito a eles, que eles me ajudaram muito na época para mim ingressar na geologia. Eu morei na casa deles um tempo, em Campinas, e tenho o maior carinho por eles. Obrigadão, viu, Renato Delia? Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada novamente, doutor Luiz Carlos. Então, a nossa próxima palestra, nossa última palestra, ela será dia 1º de junho, com o professor doutor Leonardo Figueiredo Menezes, ele é da Universidade Federal da Paraíba, e terá como tema Região Nordeste, feições graníticas na área do projeto Geoparque Cariri Paraibano. Então, desde já, muito obrigada a todos e todas que ficaram aqui conosco. Obrigada, professora Thais, obrigada, professor Luiz Henrique, obrigada, doutor Carlos, obrigada, Eli. Assim a gente encerra mais uma live. Ok, forte abraço aí, forte abraço, professor Luiz. Tchau, gente. Professor Luiz Carlos, muito obrigada. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí e uma ótima semana aí. Amém. Deus quiser, amém para todos.